Boa noite para todo mundo, boa noite, Silvia, boa noite, colegas. É uma alegria muito grande a gente estar aqui hoje para poder falar um pouquinho para vocês sobre o que é Braceporing. E ninguém melhor do que Silvia Gus, que ela é trainee de Braceporing. Você vai se apresentar, tá, Silvia, por favor? Então, sem mais demora, vamos lá. E no final a gente vai abrir um tempinho para perguntas, se alguém ficar com alguma dúvida. Combinado, Silvia? Sim, tá ótimo. Vamos lá Eu, então. inclusive, prefiro que a gente fique nessa troca um pouco de pergunta e tudo, porque daí a É. gente aproxima mais do que todo mundo está precisando. E a proposta realmente é essa, né? É uma conversa. Vamos conversar hoje Sim, sobre Braceporing. A palavra é sua. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá. obrigada. Obrigada, Dineide, pelo convite. Obrigada a vocês que estão aí no sufoco, depois de um dia de trabalho e tudo. Eu sou a Silvia Gus, para quem não me conhece ainda, eu sou treinadora de Brain Spotting, sou treinadora de treinadores em MDR também, então algumas pessoas às vezes me conhecem pelo MDR e sou treinadora de Brain Spotting. Vou contar um pouquinho da minha história com Brain Spotting também, porque eu acho que vale é, como experiência pessoal mesmo, né? Eu sou psicóloga e daí eu sempre fui, a minha primeira abordagem foi mais analítica, foi mais junguiana. Depois eu estudei muito e trabalhei muitos anos com a terapia corporal. Agora eu estou fazendo um retorno aí para terapia corporal, passei muitos anos sem trabalhar com isso e agora estou voltando um pouco para isso. E aí, pronto, trabalhei o tempo todo com a terapia corporal, até que num congresso eu conheci o MDR, num congresso de terapias corporais. Eu conheci o MDR. E aí me interessei e tudo. E um dos meus professores, inclusive, conheci, ele falou: não, vai fazer o curso, vale a pena. E fui fazer na Argentina, na época não tinha no Brasil. Comecei na Argentina, quando veio para o Brasil, eu refiz o treinamento todo. Pronto. Daí nunca mais tirei o pé do MDR. Só que, paralelo a isso, enquanto eu ainda estava fazendo a minha formação em MDR como aluna, aí surgiu a oportunidade de treinamento em Brain Spotting. Numa época em que quem dava o treinamento básico, inclusive, de Brain Spotting, era o próprio David Grant, que foi quem desenvolveu toda essa abordagem, enfim, né? E até hoje continua desenvolvendo. Vou já contar para vocês quem é ele. E aí eu quis aproveitar a oportunidade. Então, às vezes as pessoas falam: ah, mas eu estou fazendo a formação em MDR ainda. Como é que eu vou fazer de Brain Spot? Eu fiz. Então, eu acho que valeu muito a pena, sabe? Então, eu fiz a minha formação, né? Esse treinamento básico, que na minha época tinha um formato um pouquinho diferente. Ele era em dois módulos, a gente fazia tudo corrido, era fase um e 2 tudo junto, então a gente passava 4 dias inteiros fazendo a formação. E depois o David foi alterando, foi mudando, e aí a gente tem outros formatos hoje. Mas eu achei que foi muito interessante porque eu consegui conciliar muito o trabalho nos atendimentos com MDR e com Brain Spotting, tá? Então, essa foi a minha entrada. Passei muitos anos trabalhando com isso, facilitando muito nos grupos de Brainspotting, acompanhando eu não sei quantas vezes eu fiz o curso de Brainspotting, acompanhando, né? Foram muitas vezes, e até que eu recebi o convite para ser treinadora, e aí comecei todo um processo para ser treinadora, e a gente passa por enfim, por uma avaliação com o próprio David Grant, tá? Porque ele é o criador dessa abordagem, é o desenvolvedor dessa abordagem e é o que a gente fala sempre, né? A vantagem de ter um autor e um desenvolvedor vivo é que a gente tem o privilégio de estudar e ser formado por ele, e a gente tem também o privilégio de acompanhar ao vivo todas as mudanças, todas as criações, todo o desenvolvimento que ele vai tendo. A própria Dineide e a Lana já cansaram de fazer cursos avançados com o David e a cada vez ele traz uma novidade, a cada vez ele traz um manejo diferente, uma técnica diferente. Então isso é muito rico, é muito interessante, tá? Então,
A partir desse momento, eu passei a dar os treinamentos de Brain Spotting e, claro, continuo na minha prática clínica, também com isso. E também, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo algumas técnicas, específicas minhas, né? Então, eu fui unindo um pouco, os princípios da terapia corporal com o Brain Spotting. Então, eu tenho um curso avançado que é sobre essas técnicas mesmo que utilizam o corpo dentro do processo de brain spot. E aí a gente pode ir crescendo dentro disso e vocês vão também poder fazer isso na medida em que vocês vão juntando um conhecimento anterior, uma prática anterior com esse novo conhecimento, tá? Então, por quê? Porque é uma abordagem muito aberta e muito integrativa em relação ao que a gente já faz, tá? Então, essa é um pouco da minha trajetória. Hoje uma pergunta clássica também que vai aparecer, quanto que você usa de MDR, quanto que você usa de brain spotting na sua prática clínica? Não dá para avaliar, não dá para medir, porque não é uma coisa muito orgânica, né, durante os atendimentos e tudo, mas eu posso dizer que eu faço um bom uso dos dois, né, porque são psicoterapias de reprocessamento e são muito ricas, tá? Então não compete, uma coisa não compete com a outra. Isso eu acho que é uma coisa muito importante da gente também deixar claro, porque esta é geralmente a primeira pergunta que se as pessoas fizeram já a formação em MDR e vão para a formação em Brain Spotting, essa é geralmente a primeira pergunta que se faz, tá? Então, tudo bem, e se vocês tiverem essa dúvida aí, a gente também conversa mais sobre isso, né? É, então, quem é o David Grant? O David, ele fez. Todo mundo aqui tem formação em MDR ou não? Sim? Tá, só para eu saber também Sim, se eu estou falando uma linguagem que todo mundo está entendendo, sim. A né? divulgação maciça foi nos grupos de MDR, teve. Tá, ok. Então, que é um pouco também como eu fiz, né? Eu comecei com MDR e depois eu fiz a formação em Brain Spotting também. Então, o David, ele começou assim também. Então, quando eu conheci o David Grant, sei lá, muitos anos atrás, ele ainda era um terapeuta de EMDR, ele era um professor e tudo, tinha vários cursos avançados, então eu encontrei com ele em congressos, em workshops e tudo, dentro ainda da abordagem do EMDR. Só que dentro também do trabalho dele com o EMDR, ele foi desenvolvendo uma forma muito particular de fazer MDR, tá? Que tinha a ver, claro, com o jeito dele, com as coisas, como ele enxergava e como ele via os processos de psicoterapia. Ele tem como formação inicial a psicanálise, então é uma forma um pouco mais suave, mais analítica, entende? Diferente do MDR, que é mais focado, que é mais direcionado. E aí ele foi desenvolvendo o que ele chamou de, em inglês, de EMDR, de Natural Flow, ou seja, seria um EMDR com um fluir natural, assim, alguma coisa como se fosse um pouco mais lenta com o EMDR. E aí ele foi usando com seus pacientes, até um dia em que ele de verdade faz a descoberta do que é o brain spotting, que, claro, inicialmente ele não deu esse nome, ele foi só atribuir esse nome um tempo depois, quando ele começou realmente a estudar sobre isso. Então, imaginem que ele está lá fazendo o movimento de MDR, tá? Atendendo essa história clássica, né? Atendendo uma jovem patinadora de gelo. Ele sempre trabalhou muito com atletas e com atores, com artistas, né? Em termos de melhora de desempenho, essa coisa toda, músicos e etc. E aí ele estava dentro já da atuação clínica dele, estava atendendo essa patinadora que estava lá com uma dificuldade específica num determinado salto e estavam lá fazendo MDR daquele jeito dele, né, com a particularidade mesmo que ele imprimia ao fazer o atendimento em MDR. E uma hora ela deu uma revirada de olho, ela deu uma congelada no olhar dela, tá? E na hora que ela deu imagina, a gente está fazendo MDR, está fazendo com o movimento.
né? E aí ela deu uma congelada num determinado ponto. O olho dela parou de seguir o dedo dele. E aí, intuitivamente, ele resolveu parar a mão ali para ver o que acontecia. E essa eu acho que assim, essa é a genialidade de algumas descobertas. É quando a gente se propõe a realmente experimentar, a descobrir coisas, né? Com curiosidade. Uma coisa que eu aprendi com ele, que ele fala assim: observe com curiosidade. Ou seja, abre um pouco a possibilidade de realmente surgir algo novo. Claro que na época ele não sabia. E aí, resumindo a história, que essa história com detalhes eu vou contar quando vocês fizerem o treinamento, tá? E aí a gente tem realmente a história toda com detalhes, né? Foi aí que ele começou a pesquisar um pouco dessa coisa da posição ocular. Ou seja, ele ficou se perguntando por que será que congelou naquele lugar o olhar dela? O que que eu faço com isso? Então, um pouco intuitivamente, ele resolveu parar a mão ali e ficar. Ao invés de chamar a atenção dela para que ela continuasse o movimento. Então, e aí pronto, aí o negócio destampou e veio um monte de conteúdo de reprocessamento. Inclusive coisas que, em princípio, eles já tinham reprocessado, mas que veio com muita força mesmo. Resumindo a história, a partir desse trabalho, essa patinadora realmente conseguiu fazer o tal do salto dela e superou essa trava, superou esse trauma dela, que não era um trauma específico do salto, mas eram muitos traumas de vida que estavam ali impedindo a melhora de performance dela. Então, o David tem muitos estudos em relação à performance e o Brain Spotting é muito útil nessa área, tá? Ele tem esse livro aí, O Cérebro no Esporte, onde ele destrincha um pouco como é esse funcionamento do cérebro e como é que a gente pode fazer para superar algumas travas ou algumas dificuldades dentro da performance esportiva. Tem colegas que já trabalharam com lutadores de MMA, com jogadores e que tiveram muito sucesso. Porque essa é uma área onde as pessoas têm muito trauma, traumas físicos, traumas corporais por conta de treino e traumas emocionais também por conta de, sei lá, derrotas, abusos, enfim, exposição, né? Então, é uma área onde a gente pode trabalhar muito bem, de uma forma muito suave, de uma forma muito protegida, tá? Então, só para esclarecer um pouco da onde veio, a origem aí, a descoberta, digamos assim, do Brain Spotting, tá? A partir daí, claro, ele começou a pesquisar, começou a compartilhar, começou a experimentar e foi construindo ao longo dos anos um corpo teórico, foi construindo realmente, foi desenvolvendo muitas outras técnicas, foi recebendo colaborações importantes de outros colegas, ou de médicos, ou de neurocientistas, para tentar explicar um pouco o que de fato acontece dentro do cérebro quando a gente acha uma posição ocular e a partir dessa posição ocular a gente reprocessa um monte de coisa. Então, assim, não é mágica, mas é funcionamento cerebral. Então, é um tipo de terapia baseada realmente nessa capacidade do cérebro de processar, né? Tem várias técnicas que a gente ensina, tanto na fase um quanto na fase 2 que é o treinamento básico, né? Que hoje em dia não é mais o David que dá, hoje em dia somos nós, treinadores brasileiros, que damos, e cada país tem seu treinador. E aí depois os avançados é ele mesmo quem dá, ou ele que desenvolve. Então, a cada ano ele vem com uma técnica nova, com um desenvolvimento novo, tá? Que vai sofisticando um pouco mais o que a gente chama de básico, de técnicas básicas para reprocessamento. Agora, eu vou contar para vocês. Com as técnicas básicas, a gente já consegue inúmeros avanços com os nossos pacientes. Muitos, assim, não é pouco, não.
E aí, qual é a vantagem? Para muitos pacientes, essa é uma abordagem mais suave, né, do que o MDR, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem uma forma de acessar a memória traumática que não precisa de protocolos, que não precisa de tanto direcionamento como a gente costuma fazer com a MDR, né? Que tem também, para mim, inúmeras vantagens, porque é focada, porque é direcionada, porque ajuda o paciente nesse acesso. Só que para alguns pacientes, essa abordagem um pouco mais suave, mais ampla, pode ser melhor, tá? O foco principal, claro, é buscar essa o que a gente chama de posição ocular, ou seja, para onde, tanto que o mote do Brain Spot é para onde você olha, afeta o que você sente. Então, qual é o ponto ocular que vai corresponder ao armazenamento daquela experiência traumática, tá? Então, quando a gente acha, e tem, claro, técnica para isso, né? Tem várias formas de achar isso. Quando a gente acha esse ponto ocular com o paciente, aí sim a gente começa a promover o reprocessamento, com uma presença muito sintonizada do terapeuta, tá? Então, essa também é uma forma que ele resolveu, inclusive, assim, enfatizar muito. Claro que a gente, como psicoterapeuta, a gente tem uma presença, a gente tem uma sintonia com o paciente, cada um, claro, do seu jeito, dentro da sua forma de trabalhar. Mas dentro do brain spotting, a gente tem uma ênfase para essa presença sintonizada, né? Então, a presença, o olhar, a postura do paciente, do terapeuta, é muito importante para promover esse movimento do paciente, né? Então, a gente tem uma postura também de observar, de estar junto com o paciente, sem necessariamente direcionar, sem necessariamente enquadrar tanto as experiências. Então, sim, o paciente pode começar trazendo uma questão de infância e depois processar e ir para uma coisa de adulto, ou seja, para futuro, para passado, a gente não tem essa definição, como a gente tem no MDR, de que a gente tem que começar do passado para depois voltar para os disparadores do presente, para depois ir para o futuro. Então, ela é uma forma de atendimento, ela é uma abordagem, sim, mais suave, mais ampla. É mais solta nesse sentido, não solta no mau sentido, é solta no bom sentido da coisa, de que ela é menos direcionada, menos enquadrada. Então, para alguns terapeutas, isso faz total sentido, para alguns pacientes, isso faz total sentido, e é uma forma alternativa da gente usar. Ai, mas pode usar os dois ao mesmo tempo? Pode, tá? Porque você pode usar o psicodrama com brain spotting, você pode usar terapia corporal com brain spotting, você pode usar qualquer psicanálise com brain spotting, depende da tua formação, depende da forma como você trabalha. Então, na hora que a gente incorpora bem esse novo conteúdo, essa nova forma de trabalhar, essa nova abordagem mesmo do processo psicoterapêutico, aí sim a gente vai adequando conforme vai fazendo sentido para você como terapeuta e sentido para você, para o teu paciente, né? Então, por isso é que ela é mais aberta ou mais integrativa. Ah, mas eu estou ali fazendo um trabalho corporal com o meu paciente e durante o trabalho corporal, por exemplo, eu percebo que ele está com um olhar muito direcionado para um lugar. E aí a gente brinca até dentro da comunidade Brain Spot. E eu vou desperdiçar um ponto desse? De forma alguma. Então aí eu consigo juntar o que eu já estou fazendo com aquela posição ocular. E aí sim promover o reprocessamento. Claro, tudo isso tem jeito de fazer, tudo isso a gente vai ensinar como fazer, né? Não é um negócio de olhar para qualquer lugar e tá valendo, tá? Tem toda uma técnica
Para a gente fazer isso, tem toda uma compreensão do funcionamento cerebral, de armazenamento de memória, para a gente compreender como é que faz isso, tá? Então, hoje, ele trabalha de uma forma muito particular, desenvolvendo o que ele chama dessa relação de sintonia, né, do aspecto neuroexperiencial, como ele definiu, ou seja, é uma coisa de como é que a gente vai fazendo essa sintonia entre dois seres mesmo, entre dois cérebros, entre dois funcionamentos neurobiológicos. Então, sim, a nossa presença é importante. Aí a pergunta que vem sempre em seguida é assim, mas como que a gente vai fazer isso online? Entendeu? E é possível, obviamente, presencialmente é indiscutível, a eficácia, mas é possível fazer isso online também. Eu, particularmente, atendo online exclusivamente desde 2020, né? Então, e dou aula online e ensino como é que faz o atendimento online, e é super, super possível, tá? Porque a gente vai, claro, desenvolvendo uma forma e uma capacidade de fazer isso, tá? Então, sim, é possível. Ah, mas dá para ter essa sintonia num processo virtual? Dá, tá? Quem que atende online aqui? Alguém de vocês? Né? E a gente vê que é super possível, né? Eu costumo dizer o seguinte, além de ser possível, eu acho que assim, o atendimento online é inclusivo. Então, assim, gente que, por exemplo, nunca poderia fazer terapia comigo, faz, entende? Por quê? Ah, porque mora do outro lado do mundo, porque mora em outra cidade, e é possível, fazer terapia comigo. É possível eu fazer terapia com uma pessoa que também não tá perto de mim, enfim. Então, eu acho que é muito adaptável. E, claro, no presencial, indiscutivelmente, tá? Então, sim, é possível tanto fazer a formação online e a gente, durante a formação, deixa eu falar um pouquinho de como é que funciona a formação, né, Adneide? A formação, ela constitui em duas fases, a gente não chama de módulo, fase um e fase 2. E essas duas fases, a gente tem teoria, tem as demonstrações práticas, ou seja, sempre eu vou fazer sessões de brainspotting com os alunos, então, além de ser aprendizado, é terapêutico, né? Claro, dentro da limitação educativa, educacional aí, né? Da sessão. Mas a gente faz as sessões de demonstração e depois a gente tem as práticas também. Então, é um curso muito completo nesse aspecto, porque você vê como é que a técnica funciona. Depois, aí sim, você vai lá e faz a técnica, ou tanto como paciente como terapeuta, para poder realmente apreender esse conhecimento, incorporar esse conhecimento para você poder usar, tá? Então, tanto na fase um quanto na fase 2 a gente vai ensinar as técnicas de uma e da outra, né? E fazer as demonstrações e fazer as práticas também, tá? Aí eu queria saber de vocês, gente, perguntas. Curiosidades, Uma assim, informação e uma pergunta. Não precisa fazer 50 fichas, como a gente não faz na precisa fazer MDR. nenhuma. Não tem essa Não, tarefinha de casa, né? não. A tarefa toda durante o curso. Silvia, com criança, fala um pouquinho, por favor. Então, é possível fazer brain spotting também com criança, claro, com as adaptações necessárias, entende? Então, tem que ter um aspecto mais lúdico, tem que ter, talvez, por conta da sintonia que você vai ter com o paciente, você vai ter que avaliar se é para fazer uma sessão de quantos minutos, se uma criança vai conseguir ficar com o olhar fixo em um ponto por quantos minutos, você vai fazendo as adaptações. Então, você usa aspectos lúdicos, né, e vai fazendo ali a adaptação que for necessária, mas é possível sim. Obviamente, é o que a gente sempre fala. Não é o curso de Brain Spotting que vai te ensinar a ser terapeuta de criança, mas se você já é, você usa a técnica e adapta para o que você precisar, tá? Dentro do atendimento com criança. Então, é possível fazer atendimento com qualquer idade, com qualquer idade.
Claro, com todos os cuidados que a gente costuma ter, de qualquer forma, como psicoterapeutas, tá? Eu preciso saber minimamente como é a condição de saúde da pessoa, da criança ou do idoso. Eu preciso saber, ter dados de anamnese para a gente saber como transitar. Agora, não é tão detalhado ou tão enquadrado como é o processamento dentro do MDR. Ah, olha, você tem que fazer a fase um total, você tem que fazer fase 2, fase 3. Não, a gente aqui não é assim. Ah, mas assim, eu posso trabalhar qualquer coisa com brain spotting? Qualquer coisa. Ah, mas é um negócio de futuro. Pode trabalhar também. Ah, mas aí eu comecei a trabalhar e essa é a grande dificuldade para quem tem MDR, é assim. Mas eu não tenho que terminar um alvo? Não, não tem que terminar um alvo. Você pode transitar por isso. Porque qual é a ideia? Que de alguma forma todas essas redes de memória, elas estão conectadas. Então, se você está trabalhando com uma questão ali do teu paciente e na próxima sessão ele vem com outra, entende? Provavelmente não é à toa, entende? Porque de alguma forma acessou alguma rede aí que está conectando as coisas. Então, sim, é possível a gente transitar um pouco mais livremente por esses alvos, que a gente no Brainspotting não chama de alvo, mas pelos temas que a gente vai trabalhar, tá? Imagina, então, para a criança acaba sendo até mais, um pouco mais livre, exatamente porque a gente não tem o protocolo a seguir. Fala, Mírcia. É possível também usar com casal e família, É possível. É possível, entendeu? Assim, você precisaria desenvolver uma forma de trabalhar. Não, a gente, dentro do treinamento básico, por exemplo, a gente não vai ensinar como é que se trabalha com casal. Mas é possível? É possível. Entende? Quando a gente fez a formação com o Dave, a gente fazia alguns trabalhos em grupo, né? E não é exatamente uma técnica de psicoterapia em grupo, mas é possível você reprocessar mesmo dentro de um grupo. Claro, com toda a particularidade de que nem todo mundo vai compartilhar, ou depende muito, depende. Ah, eu já tenho uma terapia de grupo, um grupo de psicoterapia. Eu posso usar uma técnica de Brainspot? Posso. Entende? Ou, eu tenho um grupo de alunos que não estão ali em terapia de grupo. Eu posso usar uma técnica de brain spotting? Posso. Aí tem a questão da limitação do tipo de grupo. Então, esse tipo de grupo, por exemplo, um grupo de alunos, quando eu dou o meu avançado, eu faço um experimento ali de um, de um, de um trabalho em grupo, não é um processo terapêutico em grupo, mas é um trabalho em grupo, entende? Onde as pessoas eventualmente podem compartilhar, mas não é uma psicoterapia. Ou eu posso ter um grupo de psicoterapia que eu já atendo e eu posso usar as técnicas de brain spotting. Sim, é possível, tá? É só uma questão de como que você vai adaptar, né? No casal, família também é o mesmo princípio. Tá? Então, não tem um direcionamento ou uma especificidade para trabalhar. Ah, não, casal, a gente tem esse tipo de trabalho. Não. É muito mais uma questão de como é que você vai integrar o trabalho que você já faz com o Brainspot. Tá? Então, por isso que eu te digo, é um pouco mais solto, é um pouco mais livre para a gente usar. Faz mais, sentido pra você? mais ou menos, porque trabalhar com família, você trabalha com várias pessoas, né? Uhum. Então, como é a localização desse ponto? Tem que ser um para cada um, né? Cada Então, um tem o seu. assim, eu achei, eu É, achei porque meio sem saber a técnica, fica até difícil de eu te explicar como é que isso entra dentro de uma terapia de família, entende? Então, assim, tem técnica para achar ponto, tem o que fazer com cada ponto de cada pessoa. Você pode ter um tema em comum que você está trabalhando e cada um vai buscar o ponto correspondente àquele ah, tá. tema
nas suas redes de memória. E depois, claro, vai ter um momento de compartilhamento. Então, por exemplo, a gente está falando de um acidente de carro que todos nós aqui passamos juntos, entende? Talvez o ponto para mim que corresponda ao acidente de carro seja para cá e o teu seja para lá, entendeu? Seja para cima, seja para baixo. Entende? Não importa. A gente tem técnica para achar isso, tá, Messias? Não é aleatório, não. E no caso, veja, diga. Não, não, pode dizer. Porque assim, é isso. Aí cada um vai reprocessar a partir do ponto correspondente para a sua rede de memória, mesmo que a gente esteja trabalhando um tema em comum, entende? Compreendi. Então, por isso que é Uhum. possível. E claro, depois tem um compartilhamento, depois tem uma troca aí para alinhavar um pouco tudo isso, né? Eu fiz a fase um, certo? Então, eu fiquei imaginando como fazer online, porque a gente normalmente tem o recurso da vareta, né? Ou Uhum, alguma coisa similar. Então, uhum. a gente pode usar, no caso, no ambiente, ele identificar qual é o ponto que mais ativa, ou então Pode, aquele que menos ativa, pode. porque fica difícil, né? Usar. Olha, dá para a gente trabalhar. Tá falando da vareta, que é isso daqui, ó. Isso aqui é a ponteira que a gente chama, e que, claro, a gente pode. Eu, hoje em dia, eu abro para você usar o que você quiser. Olha, teve gente que já usou colher de pau, teve gente que usou antena de carro, teve gente que usou, olha, de tudo. Baqueta de bateria, entendeu? Ponteira mesmo, com mãozinha, com não sei o quê, com estrelinha, porque eu acho que é isso. Claro, por que que ele desenvolveu e por que que ele passou a usar isso aqui? Porque não tem quem aguente ficar numa posição por muito tempo. Então, a vantagem é de uma coisa retrátil, onde você te ajuda a ir achando ponto, e aí tem toda a técnica para a gente ensinar como é que é isso, e aí vai te ajudando e te dá uma posição mais confortável para o terapeuta para conseguir manter esse ponto para o paciente. Obviamente, num trabalho de casal ou de grupo, não tem como usar a ponteira. Aí cada um, e aí a gente tem uma técnica que chama ponto de mirada, que é cada um Uhum. achar o seu próprio ponto para reprocessamento. Então, a gente tem uma alternativa no caso de a gente não usar a ponteira. Entende? Que, Ok. obviamente, no grupo é o que é recomendado. Num trabalho individual, a gente usa ponteira. Agora, dá para usar ponteira no online? Certeza. Eu dou aula disso, eu mostro como é que faz, entendeu? Claro, tem uma limitação um pouco, às vezes, do enquadramento da tela, tem um pouco. Se extrapolar, a gente parte para o ponto de mirada. Então, a gente sempre tem ali uma alternativa, sabe? Não é que a tela vai impedir ou limitar o reprocessamento, né? E, claro, a gente sabe isso hoje em dia, né, gente? Tem gente que se dá super bem com o atendimento online e tem gente que não dá conta de atendimento online e quer de todo jeito presencial. O que é uma particularidade de cada paciente, de cada pessoa, né? Mas é Silvia, possível. só para Diga. ilustrar, Mícia, o que ela está te falando, uma vez a gente participou com a Esli num Brainstorm de grupal, foi maravilhoso. Ela usou o ponto de mirada, então cada um É, achou o seu ponto lá no ambiente online, tá? Lá no ambiente onde você estava, a gente isso, estava, e realmente foi assim super legal. E eu tenho uma isso. experiência, Silvia, muito pessoal, quando a minha mãe, eu já até contei isso para nos cursos, às vezes eu falo isso, minha mãe estava se ultimando de um câncer de pulmão na Bahia, e aí eu fui para uma imersão com Mário Salvador. Eu costumo dizer que David Graham é o bambambam dos Estados Unidos e Mário Salvador é o bambambam na Europa. Eu nem ia ser atendida, não estava na listinha para ser atendida, na imersão, tá? Mas aí a Uhum, última cliente, a última colega, quando ele fez a imersão, disparou alguma coisa em mim. Aí eu comecei a chorar na hora de compartilhar. Ele, o que que foi, o que que foi? Quando eu contei, fui trabalhar a morte da minha mãe com a mãe viva, com minha mãe viva. Foi uma experiência maravilhosa e a minha reação quando eu cheguei na Bahia para ficar com ela dentro da UTI também foi uma experiência fantástica. Me ajudou sim. muito, 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 muito. Então, tanto individual como grupal.
É, Realmente é muito bom. Agora, Silvia, eu tenho uma pergunta para te fazer assim. Eu tenho MDR, eu estou super bem com MDR. Por quê e para que eu faria Brace? para ter uma alternativa. Para ter uma alternativa, e não é assim, é uma alternativa que vai atender o paciente, entende? E eu acho que assim, é isso, é uma outra forma de abordar a experiência traumática, é uma forma mais suave do que o MDR. Suave, eu não sei se eu estou sendo bem clara não é que o MDR é agressivo, mas o MDR, ele é protocolado. O que eu particularmente gosto muito também, tá? Eu sou treinadora de MDR, sou suspeitíssima para falar dessas duas abordagens. Agora, o que que acontece com o brain spot? Às vezes o paciente, nossa, eu não sei por onde começar. Sabe quando vem com aquela enxurrada de história e tudo? Entendeu? E aí você começa, depois que a gente aprende brain spotting, nunca mais um olhar é só um olhar. Toda vez que você olhar para o olhar daquela pessoa, você vai reparar para onde ela está olhando. E ao reparar para onde ela está olhando, você pode aproveitar isso como reprocessamento. Entende? Então, assim, que significado que isso tem? Que tipo de uso você pode fazer? Uso no bom sentido também você pode fazer dentro do processo terapêutico. Entende? Porque te dá alternativa, realmente, né? Eu fiz uma sessão com o Mário Salvador uma época também, eu estava com uma dor horrorosa na cervical, assim, era uma coisa que não passava, e durante um curso também eu me candidatei lá a fazer uma demonstração, e, e ele fez uma junção de brain spotting com estimulação bilateral, que foi um negócio, assim, fantástico, inesquecível para mim. Entende? Por quê? Porque, claro, depois que a gente se apropria do conhecimento, a gente faz o uso a favor do nosso paciente, de acordo com o que ele está precisando. Essa é a sensibilidade da coisa. Eu não vou enquadrar o meu paciente numa nova técnica. Essa nova técnica, ela vai estar a serviço do meu paciente, para o que ele precisar, ou da forma que ele precisar. Então, sim, é mais um recurso que você tem como terapeuta para você poder atender teu paciente. Eu acho um recurso riquíssimo. Acho que assim realmente são formas diferentes, mas que podem ser integradas a favor do paciente. Então, assim, Silvia, diga. se por acaso está no reprocessamento, né, com o EMDR, e a gente naquele momento a gente pode fazer os dois, por exemplo, dele ficar fixando um ponto, porque eu tenho um paciente que ele gosta muito de olhar para aquele ponto, né? Uhum. Então, ele ficar desse ponto de mirada e também com os movimentos. Eu vou te dizer, pode, mas depende. Depende do paciente, depende do momento, depende assim, porque senão alguém vai dizer, nossa, ela está ensinando o brain spotting junto com o movimento bilateral. Eu não tô, tá, gente? Então, assim, agora, vai depender de como que você vai integrar isso naquele momento com aquela pessoa, né? Agora, então a resposta, ela não pode ser uma resposta única nem geral, sabe? Vai depender, realmente. Entende? Então, não é uma questão de permissão ou não permissão, é uma questão da gente ter realmente uma avaliação se isso está a favor do paciente ou não. Às vezes, o paciente não está preparado para tudo isso. Entende? Claro, a gente que é terapeuta, quando a gente vai fazer uma sessão como paciente, de demonstração ou numa imersão e tal, a gente tem esse conhecimento também, a gente está mais preparado para isso. É diferente de pacientes regulares que a gente tem. Então, essa avaliação é uma avaliação muito importante, porque tem que ser bem cuidadosa mesmo, né? Mas não posso te dizer que não pode. Mas vai depender realmente de cada situação de cada paciente, tá? Obrigada. Oi, Nil, fala. Oi, né? Eu costumo fazer isso, não com frequência, mas tem alguns pacientes, porque assim, quando eu vou aplicar o MDR online com o abraço da borboleta,
eu deixo o paciente à vontade para fechar os olhos, se quiser. Em determinadas situações, eu até sugiro que pode ser mais indicado, Uhum, ou ficar com os olhos abertos e olhar para onde ele quiser. Aí uhum. nessa, assim, na minha experiência, não dá outra. Ele vai pegar um ponto. É natural, né? Ele vai, Porque tem volta, uma mas coisa assim vai que é lá no ponto. Fala, espontânea. aproveita e fica aí, então. Isso. E aí Essa tudo é a com beleza da coisa, todo né? o Como isso protocolo. é orgânico mesmo, dentro do processo terapêutico, sabe? Então a gente, por isso que eu digo, a gente nunca vai deixar de aproveitar um ponto. Depois que a gente conhece, a gente nunca mais vai desver um ponto de mirada ou um direcionamento do olho, né? Então, é bem importante mesmo. E eu não sei se já aconteceu com vocês, gente, do paciente chegar e ele não querer nenhum dos movimentos do MDR. Eu lembrei de uma que ela disse assim, eu acho ridículo eu ficar aqui me estapeando. Aí não Sim, quero ocular, me dá agonia esse negócio de seguir os olhos, né, não quero isso. auditivo, então Não nessa quero ver hora bolinha na não quero ver tela. bolinha, aí nessa hora o É. Braceport cai como uma luva. Exatamente, Como uma luva. exatamente. Quem desenvolveu as músicas bilateralizadas foi o David Grant, primeiramente, né? Então, tanto que a gente compartilha a playlist ali da música bilateral. Hoje em dia tem outras, mas teve uma época que só tinha dele mesmo, que, aliás, assim, eu particularmente gosto muito. E aí a gente vai mostrando, inclusive assim, a técnica do brain spotting com a música bilateralizada. Então, não dá para dizer que ele não propõe, não é movimento bilateral tátil ou ocular, mas a música sim. Então a gente usa isso também dentro do atendimento de brain spotting. O que é bárbaro, né? Eu sou uma fã de música bilateralizada, eu uso para muitas coisas, eu uso para escrever, eu uso para desenvolver meus cursos, eu uso para, enfim, no meu dia a dia, muito, muito mesmo, Eu uso sabe? até na cadeira do dentista, Silvia. Bom, aí então, eu, Fazer tomografia também. Bárbara, fantástico, É. sabe? Dirigir num congestionamento, entendeu? É que, é claro, você tem que ter uma atenção no trânsito, mas, assim, é maravilhoso. Caminhar com música bilateral, nossa, você tem grandes insights. Então, eu uso mais mesmo. Teve uma época que eu estava com muito medo de avião, porque eu tive ali uma experiência bem complicada de avião, e aí eu também só viajava com música bilateralizada. E aí depois resolvi isso, não precisei mais. Hoje eu uso mais acho que para melhorar minha performance mesmo, né? Para quando eu estou elaborando um curso, quando eu estou tendo que me concentrar mais, eu uso a música também para isso. Então, especificamente a playlist do David, que é a que eu gosto, né? Uhum. Então, Eu não fala sei aí. como é que tá agora, porque eu fiz o curso com o David há muito tempo, né? Depois repeti com o Daniel. É, mas quando eu fiz o curso, que foi presencial também, lá em São Paulo, 4 dias, né? Ele já apresentava o Brain Spotting com o som bilateral. Não sei se É, ele continua continua, trabalhando assim. continua. Né? Algumas técnicas ele usa, outras não. E às vezes se o Uhum. paciente fala, não, não quero, tá me incomodando, alguma coisa assim, tem paciente que se incomoda mesmo, aí tudo bem, ele tira, mas a gente faz as demonstrações, algumas técnicas com a música bilateralizada. E a gente indica e compartilha, inclusive, a playlist com os alunos, né? Que mais, gente? Curiosidades, dúvidas? Curso Eu que acho você assim, vai dar é a partir de quando? como é, desculpa, não ouvi, Mírcia. O curso é a partir de quando? Quais são as datas, a Dineide está aí na mão? Tá fechado o teu microfone. O último final de semana desse mês, Miss. Deixa eu abrir aqui que eu te falo Isso. direitinho que é a data. A gente Quase começa, deu então, data. a fase um e aí, e aí depois a fase 2 em maio. E sabendo que, assim, não precisa fazer ficha, não precisa.
mostrar nada, não precisa nada disso, tá? A gente vai só realmente. E vocês vão ver, olha, e a experiência que eu tenho é assim: quando a gente chega na fase 2 as pessoas estão empolgadíssimas com o uso de brain spotting. Eu não preciso obrigar ninguém a fazer ficha. Porque Uhum. as pessoas saem tão assim, impressionadas com o resultado, que elas só saem fazendo. Entende? Eu tenho uma aluna que é psiquiatra e ela estava fazendo, ela fez ela, como ela diz, ela fez um carnê comigo, porque ela fez o treinamento de MDR, aí ela fez o meu treinamento de protocolos corporais em MDR, que esse é bem específico de protocolos corporais, e fez o Brain Spotting. E aí ela fala assim, eu não consigo fazer as fichas do MDR porque eu só quero fazer brain spotting. E ela é psiquiatra, então ela não atende exatamente em processos psicoterapêuticos, né? Mas ela ficou tão empolgada com brain spotting, então durante as consultas de psiquiatria, ela saía fazendo brain spotting também, sabe? Então foi até difícil puxar ela para conseguir finalizar o curso de MDR e fazer as fichas de MDR, sabe? Porque aí, claro, juntou tudo, mas olha só, ela fez MDR, protocolos corporais e brain spotting, tudo num ano só. Então, Tá. assim, que As riquíssimo, datas, né? Mícias, 27 e 28 de março, que é justamente o último final de semana desse mês, e 22 e 23 de maio. E vocês Isso, já sabem que comigo tem aquele parcelamento maravilhoso que você pode pagar a partir a perder de vista e a gente conversa sobre isso lá no privado. Tá isso aí. certo? É, pronto, ótimo. Obrigada, Lana. Lana está colocando aí no... Tá? Então, assim, Ah, a gente consegue fazer um monte de coisas assim num curto espaço de tempo. Vocês vão ver que é muito intenso, mas também é muito agradável, é muito rico e é muito assim, é de uma sintonia. Eu costumo dizer só um minuto, Nivaldo, que eu já te passo a palavra. Teve um grupo que eu fiz, e acabou ficando um grupo bem pequeno, assim, acho que éramos 6 mulheres, 6 ou 7 mulheres só. E aí uma das colegas que trabalhou, uma questão dela mesmo, às vezes, de se sentir meio inadequada, e aí ela até comentou, durante, o reprocessamento, ela comentou, olha, às vezes eu passo um batom vermelho e eu me sinto muito inadequada. E claro, tinha a ver com as histórias dela e tudo. E aí foi a coisa mais linda, porque daí no dia seguinte, no outro dia do treinamento, viemos todas de batom vermelho, entende? Assim, numa sintonia, e foi tão legal, sabe? E aí naquele dia mesmo, assim, vocês vão me ver, eu me visto muito com cores muito sóbrias, com cores, porque eu gosto. E no outro dia, sim, eu até mandei uma foto para elas, falei, gente, olha aqui, ó, me deu vontade de usar colorido, esse, um vestido bem colorido. Então, foi tão legal, porque a gente, acabou sendo um trabalho de grupo, muito, muito bacana, mas por conta dessa sintonia. E vejam, num ambiente educativo, né? Não era um ambiente terapêutico, necessariamente. Mas a gente promove esse tipo, de encontro e de sintonia. E é isso que eu acho que é legal, né? Porque é como se fosse um aprendizado menos racional, entende? Até mais corporal, mais integrativo mesmo. Tá? Então, essa eu acho que é uma das grandes vantagens que a gente tem, porque em algum momento vai fazer sentido para você, né? Fala, Nivaldo. Nil, você tem pergunta ainda ou você esqueceu de baixar a mão? Fala, Nivaldo. Boa, boa noite para todos. Boa noite, Boa Silvia. noite. Silvia, para mim é duas perguntas, tá? Eu vou colocar com a segunda, tá? Eu fiz a fase 1 e fase 2, tá? No Brasponte, fiz presencial. Né? Aham. Se eu tiver interesse em fazer contigo, né? Isso pode ser feito novamente? Pode. Pode? Pode, e Pode. aí a gente combina um desconto para você refazer, mesmo que não tenha sido comigo, a gente geralmente dá 50% de desconto, Porque tá? cada um tem
uma visão É, talvez diferente na prática, né? Acho que legal você ter outros porque você conteúdos, fez né? com quem, Nivaldo? Eu fiz com a Cristiane, Sei. Cristiane, a Cristiane. O que eu acho que é legal, às vezes, da gente refazer é que a gente vê outro terapeuta atendendo. E aí sim é a particularidade de cada um. Vocês vão ver, Sim, obviamente, sim, o sim, meu olhar, ele sempre vai ser um olhar muito corporal, né? E muito mais ligado nessa sintonia mesmo. E o meu jeito de ser, né? Então, eu acho que é bacana, porque daí a gente tem uma sim, outra experiência sim, também. sim. Mas eu Acho que acho minha que é proposta é importante. agregar isso, não querer agregar mais, né, mais conteúdo. Aham. E assim, como a gente tem que entregar as 25 fichas, né, é possível integrar, tá, o Braille Spotting, né, com todo o sistema que a gente tem que fazer na MDR? Não. Ou só para alguns pacientes à parte, separado? Não, eu digo, se você está fazendo formação em MDR, Isso. não. Fase Você 2. não pode entregar ficha escrita com brain spotting. Eu nem sei com que treinador você está fazendo, mas eu já te adianto que não. Porque aí a Não, não, não. gente... A minha pergunta é minha, tá? Não tem nada a Ah, ver. tá. Ninguém falou isso, tá? Tá. Tá? É a questão A das questão é a seguinte. intervenções, que nem, vou dar um exemplo, né? Por primeiro Fala. passo, né? Talvez para a questão de achar a questão alvo, né, do paciente, né? É, usar talvez o brain spot só nesse início e depois seguir com o MDR toda a sequência, Se entendeu? você ainda está fazendo a formação, eu não recomendo. Ah, tá. Porque pode bagunçar. Para você, eu diria. Eu digo assim, a gente consegue integrar quando a coisa tá, quando a gente se apropria mais, entende? Como é que a gente se apropria? A gente se apropria estudando, a gente se apropria praticando, entende? E aí, quando você começar a sentir isso com mais, sabe, com mais delimitação, aí você pode mesclar, entende? Porque qual é o receio? É uma recomendação, tá? Que eu acho que pode acontecer? Pode te deixar confuso, pode te bagunçar. E aí nem bem você vai fazer MDR, nem bem você vai fazer brain spotting. Entende? Então a gente fica meio que um pé lá e um pé cá. Eu acho que a gente tem que usar com prudência isso. Entende? Claro, depois que você já tem prática, depois que você já está mais, né? Assim, prática mesmo, acho que é isso, sabe? Mais apropriado, aí eu acho que você consegue fazer as devidas junções quando for o caso, o que também não é uma regra. Eu tenho pacientes que nunca fizeram Brainspot. E eu tenho pacientes que nunca fizeram MDR, entendeu? E são pacientes da Silvia do mesmo jeito. Você entende? Tem gente que vem me procurar especificamente para fazer Brainspotting, entende? E tem gente que vem me procurar especificamente para fazer MDR. Então, assim, mas assim, aqui e ali a gente junta. Por quê? Porque é o meu arcabouço, é o meu repertório que eu tenho para oferecer para o terapeuta. Mas enquanto a gente está fazendo a formação, acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, tá? Fala, Janusa. Boa noite, Silvia. Então, essa técnica é possível ser usada com paciente que apresenta dissociação, É, é porque possível. parece, uhum, mas assim, assim como é bem complexo, né? O paciente dissociativo, né? É. E aí, como é que fica a manobra, o manejo para esse tipo de paciente, uma vez que ele se desconecta, né? Muitas vezes com a experiência emocional, sobretudo E eu vou te corporal. dizer, você sabe uma vantagem grande também, entre outras, claro, o manejo da dissociação dentro de um processo ou um paciente que tem um transtorno dissociativo é um paciente mais complexo. Então, é aquela velha máxima que a gente fala, não é o brain spotting que vai te instrumentalizar para trabalhar com pacientes dissociativos. Por quê? Porque você tem que ter já o conhecimento, o estudo, tudo isso para trabalhar com esses pacientes mais complexos. Agora, isso aqui ajuda a focar, ajuda a conectar. Porque eu vou te Uhum. dizer, não é uma coisa solta, não é uma ponteira que está solta no ar. É uma ponteira que está sendo segurada por uma pessoa.
Então, isso aqui promove conexão, isso aqui promove sintonia. Garanto que a pessoa não vai desconectar? Obviamente que não, porque eu não posso garantir. Agora, que a gente consegue trabalhar, entendeu? Esse foco, essa conexão, por quê? Porque no fim, sempre assim, é a minha mão que está segurando isso daqui. A minha mão que o paciente está vendo, mesmo no online, tá? Então, e o tempo todo nós estamos ligados, o tempo todo a gente está sintonizado, o tempo todo eu estou conectada, sabe? Então, por exemplo, tem gente que usa um suporte para ponteira, principalmente no presencial, eu nunca usei, mas assim, porque eu prefiro segurar a ponteira, tá? Exatamente porque assim, tem uma mão aqui, tem um corpo que está segurando essa ponteira. Então, isso já promove uma conexão. De novo, não é uma garantia absoluta, mas é possível a gente trabalhar com isso. Entende? Agora, eu consigo evitar uma dissociação durante um reprocessamento? Eu não posso garantir isso, porque depende muito da dinâmica de cada paciente, entende? E aí a gente vai trabalhando com o que for possível e viável, mas que é possível trabalhar com pacientes complexos, sim. O próprio David Grant, ele trabalha com pacientes muito graves, muito graves. Um transtorno dissociativo de identidade, aquele personalidade múltipla, sabe? Que a gente chamava antigamente. E ele tem pacientes assim. E trabalha, claro, ele maravilhoso, né? Mas é possível sim. Mas, no caso, o treinamento de fase um e fase 2 não nos habilita para isso. Seria Não é uma uma questão de algo mais habilitar. A gente avançado. até vai falar sobre dissociação. Ele não te ensina sobre dissociação. A gente não tem conteúdo ao que é dissociação, como trabalhar, ou uma técnica específica para a dissociação. Isso não existe, tá? Nem em nenhum treinamento, nem avançado. Agora, ele te dá técnica para você, como terapeuta, como psicoterapeuta, fazer o manejo, da dissociação dentro da clínica. Isso sim, tá? Mas não é exatamente uma aula sobre dissociação. Como é no MDR, Diferente do né? MDR. Oi? Mas no MDR também isso é orientado, assim. Você não vai aprender a lidar com paciente dissociativo vendo aquele conteúdo do MDR. Você tem que Exato, trabalhar e acrescentar o que você aprendeu exato. lá É que para os assim, dissociativos. no MDR, a gente tem uma recomendação de que, olha, se você está fazendo só nível um, não atenda pacientes mais graves, mais dissociativos, porque você não está com a técnica ainda muito clara e tudo. Então, tem essa recomendação. É diferente no Brain Spot. Então, a rigor, não tem essa recomendação. É uma questão de cada um realmente ter o bom senso de como lidar com isso, tá? Eu, Tá. como treinadora, só aceito como aluno psicoterapeutas, só aceito psicólogos, psiquiatras e médicos, tá? Então, a gente tem também aí uma base, uma garantia, um conhecimento que é importante, né, na hora de a gente manejar situações mais delicadas, tá? Tá. Obrigada. Nada. Tudo bem? Acho que deu, né? Foi bem claro, né? Uhum. Enfim. As questões assim mais técnicas assim de valor, de inscrição, dessa coisa toda, aí vocês conversem aí com a Dineide e aí ela esclarece tudo. E claro, se precisar da minha ajuda também, eu estou à disposição. Tá. Lana também está nesse papel de Lana organizadora, né, também está Silvia? colaborando e Tá. também fazendo as inscrições, A tá gente bom? coloca tudo lá nos grupos, inclusive a gravação para quem entrou depois vai Isso. estar no meu YouTube, certo? O Uhum. endereço, vou colocar também, mas eu já posso adiantar, @Dineide Nolasco, tá? Tá. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Silvia, querida, é um prazer sempre trabalhar contigo. Já fizemos muitas turmas presenciais aqui em Já. Recife, Temos muitos anos muitos anos de de trabalho, estrada, muito quilômetro rodado, né, e Dineide? vamos trazer o teu curso de corpo para cá também, tá? Vamos, Com bora. certeza. Com E certeza. aproveitando, sábado estaremos com nossa menina da internet, Alessandra Bione. Fala um pouquinho, Alessandra, sobre isso aí, pegando a carona na palestra de Silvia. Boa noite. Que palestra, né?
enriquecedora, né? Eu que não sei nada de brain spotting, a gente fica curioso, querendo mais, né? No A sábado, ideia é gente, a essa, dar gente água vai. na boca. Exatamente. Eu falo assim, gente, mas o que que é isso que parece ser tão incrível, né? E a gente nem imagina, E é nem incrível. sonha. No sábado, gente, eu vou estar dando uma palestra para vocês sobre o posicionamento do psicólogo nas redes sociais. Então, se você não tem Instagram, ou se você tem YouTube, se você não tem, eu não sei o que eu abro, eu não sei quanto é muito, eu não sei o que eu posto, quanto eu posto, se eu posto todo dia, eu quero aumentar. É um lugar para a gente ter essa conversa, e não só da conversa do que como se posicionar nas redes, mas eu vou ensinar, dar nomes de aplicativos, é, que possa facilitar a nossa vida, né? Eu sou psicóloga, eu cuido das minhas redes sociais e eu estou sempre procurando alguma coisa que me facilite entre um atendimento e outro, né? Porque o horário de postar é esse. Então, se você está nesse lugar, se você quer explorar um público que escolhe psicólogo pelo Instagram, diariamente eu recebo pessoas. Onde você me viu? No Instagram. A pessoa vê um Uhum. post, se identifica e quer marcar consulta e marca. E é um ticket médio alto, o pessoal do Instagram. É, eu também tenho pacientes por causa do TikTok, então é muito interessante. E não é só isso, né? Eu estava falando com a Adneide, né? É também legado. Eu não quero, a minha agenda é vastíssima, eu não preciso de paciente nenhum. Um dia a gente não vai estar mais aqui. Mas tudo que você falou na rede, tudo que você escreveu, todos os livros, todos os cursos, todos os vídeos, vão ficar aí para a posteridade, para as novas gerações. É um chamado para cada um de nós deixar a nossa marca aqui. E eu conto com vocês no sábado. É um prazer ver Isso vocês lá. mesmo. Muito legal. Muito Ok. legal. Então Obrigada, tá, Depois gente. me Silvia e passa aí, Adneide. Adneide, essa coisa desse curso aí dela, que eu também quero distribuir, que eu acho que Tá. tem bastante Ótimo. Tem uma gente. Já me palestra, ocorreram pelo menos uma meia dúzia que estão precisando ouvir essa aula. tem uma